Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Fases. E antes de já começar, já segue a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram e o nosso canal no YouTube. Hoje será um episódio bem diferente, uma dinâmica diferente. Eu e a minha amiga aqui de podcast, né, amiga nesse Sim, projeto, sim. a gente vai fazer um bate-bola aqui de curiosidades que acho que a maioria das pessoas tem vontade de saber. Então é isso. Muito bem-vinda, amiga. Muito obrigada, amiga. Você também seja muito bem-vinda. É um prazer estar na Obrigada. sua companhia mais uma vez. É isso, amiga. Então, bora lá. Eu vou começar então com as perguntas ou você quer começar, amiga? Vou começar. Então vai. Vamos lá. O que te fez escolher trabalhar com os cílios? Necessidade. Necessidade, e eu sempre conto essa história que foi realmente Deus, né? Há 11 anos atrás, praticamente ninguém falava sobre extensão de cílios. Eu estava num processo de separação, Isabela bebê. Eu trabalhava de gerente no shopping do Boticário, alucinadamente. E eu cheguei um dia extremamente exausta, cansada, e eu lembro como se fosse hoje, amiga. Com a Isabela no meu colo, tentando fazer ela dormir, algo na minha orelha, no meu ouvido, soprou. Você vai ser referência nos cílios. Parece loucura, né? Mas essa é a verdade. E eu lembro até que eu falei com o pai dela e falei: eu vou trabalhar com cílios. Você é maluca? Que? Que cílios? Porque ninguém mesmo falava. Falei: "Não preciso de você". No dia seguinte eu comecei a pesquisar, só que não tinha referência, não tinha nada. Liguei para o meu pai e falei: "Pai, eu preciso de", na época era R$ 5.000, era muito dinheiro. Ele: "Quê?". "Pra cílios". Era um curso em São Paulo, enfim. Fui, eram 2 dias de curso, numa biboca, mas ela depois, inclusive ela se tornou referência, enfim. E eu lembro que o primeiro dia de curso, puxadíssimo, amiga. A primeira era a teoria e a segunda parte, a prática. Eu demorei 4, sei lá, 5 horas para fazer uns cílios, bem meia boca. E quando ela senta para ver, ela assim, falsa colagem, falsa colagem, falsa colagem, falsa colagem. Eu voltei de São Paulo para casa dos meus pais pegar a Isabela e eu falei, eu não vou conseguir fazer. Eu falei, eu não vou conseguir terminar, mas em contrapartida, alguma coisa dizia, é a sua última chance. E fui, cheguei em casa, tomei um banho, voltei o dia seguinte para São Paulo, fiz, e depois as coisas vão acontecendo, né, amiga? Carolina, que trabalhava em um salão, falou: Amiga, tem uma sala aqui, por que você não vem tentar? Tinha uma menina que fazia, mas não deu muito certo. E aí foi. E eu lembro que meti a cara, amiga, sem saber, porque hoje em dia a gente tem acesso muito fácil a tudo, né? Como Sim. empreender, como. Então, naquela época estava tudo começando: Instagram, rede Não social, tinha isso, blogueira. né? Não tinha. E aí eu lembro que eu foi mesmo se encaixando a menina da recepção, conheci uma menina que cuidava de crianças, amiga, não tinha um puto no bolso, falando português claro, Uhum. assim. E eu deixava a Isabela, né, essa babá, e ficava o dia inteiro no salão, conversando com as pessoas, interagindo. Aí o que que eu entendi? Eu tinha que fazer cílios nas pessoas do salão. Sim, E eu digo sim. que a Laura, eu lembro até hoje o nome dela, da recepcionista, ela foi o meu carro-chefe, amiga. Em 3 meses, eu não tinha mais agenda. E Uhum. aí o negócio explodiu, e aí é a história que você já sabe, era a Joy dos cílios, a musa dos cílios, enfim. E eu demorava muito naquela época, a gente não tinha tecnologia nem de material, nem de técnica. Sim. Mas eu lembro que eu ganhei as minhas clientes muito na conversa, nesse olho no olho, de entender na conversa, e eu sempre entreguei um trabalho de excelência, né? Mesmo que hoje em dia a gente tenha evoluído, né? Como tudo na vida. E aí foi, amiga, e foi insano. Eu vou dizer que eu muitas vezes eu perdi de ver minha filha crescer, né? Sim. Eu muitas vezes eu falo nos meus stories, eu nunca faltei. Doente, não doente, Isabela, doente, não doente, eu sempre estava lá como prioridade às minhas clientes, assim. E é algo que eu amo. Primeiro que todo mundo fala, Joy, não tinha outra coisa para você trabalhar a não ser cílios, porque eu usava cílios postiço para ir na padaria, amiga.
Ai, eu Então sempre amei cílios postiços é também. isso, Tipo, cílios também sempre é uma faz coisa que me parte. encantou É muito. isso. Então, as coisas foram acontecendo, mas muito atropeladas, amiga. Eu não tinha tempo de pensar como é que era o meu financeiro, como é que era a minha gestão, as coisas foram acontecendo e tá tudo bem. Então, foi realmente a necessidade, o amor por estética, por eu ser sempre, né, sempre fui muito vaidosa e as coisas foram acontecendo. Nunca me deixei levar pelas modinhas ou qualquer. Sempre tive o meu Sim, sim, posicionamento. sim, sim, E fiz o meu nome, né, amiga, querendo ou não, eu falo que eu, nesses anos todos aí, o Joy Pirose se tornou realmente sim, uma uma marca. Não referência, foi né. intencional, mas acabou acontecendo. Sim. É, eu posso falar porque, assim, nós nos conhecemos até tem uma história super engraçada que eu queria, porque eu queria fazer cílios com ela e não tinha horário e aí eu coloquei o meu nome na A na lista de lista espera. e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu falei: "Viu, eu acho que ela não quer me atender". Foram 6 meses, E aí de eu nem lembro verdade. onde foi eu te encontrei, sei lá, não lembro que eu não sei como eu Nessa consegui época virou chegar a você. febre, então era É. muito indicação, amiga, não era Aí nem eu rede falei: social. "Viu, eu queria fazer cílios com você", você: "Ué, mas por quê?" Eu falei: "Viu, porque não tem vaga". E assim, eu sempre só fiz assim, isso foi quando? 2016? Eu sou péssima disso, Eu mas acho que acho que é isso foi aí. em 2016. Eu só nunca fiz cílios com nenhuma outra pessoa na minha vida. E assim, toda essa excelência que com certeza você tinha no começo, eu posso falar que assim, é até hoje. Entendeu? Assim, é pelinho por pelinho, é detalhe por detalhe. Você não. É uma coisa que eu acho muito exclusivo da sua marca. É que é, desde 2016 até agora, houveram muitas modas. Exato. Ah, cílio brasileiro, isso e Tudo. aquilo. Não, você sempre manteve a sua conduta e mantém. Eu faço dessa forma, é assim que funciona, é assim que fica bonito. E eu acho que é aquela coisa do diferencial, Sim. né? Então, É assim, é óbvio que como tudo, né, que nem na estética, teve uma época a gente usava na época, era o fio a fio só que a gente tinha, o tamanho era longo, mas mesmo olhando, nunca teve um trabalho bizarro. Aí a gente foi entendendo, foi diminuindo, a questão do visagismo, eu lembro que todas as vezes que eu ia fazer algum curso novo, normalmente as lashes elas fazem a divisão de numerações, né, para você ter o mapping. sim. E eu tenho isso na minha cabeça, amiga. Eu olho pra você e aí sempre as professoras sempre falavam: "Isso é dom, É, isso é dom". É que nem quando é, você me olha e tudo mais, essa coisa, né, da simetria, isso é dom. Então, a gente evoluiu muito, a gente evoluiu nas técnicas, a gente evoluiu, na questão dos materiais, em sim. tudo. E hoje em dia a gente tem essa coisa mais do clean, do menos é Uhum, mais, uhum. mas não sem procedimento estético, não sem cílios. Eu sei que teve uma fase assustadora que as pessoas olham e falam: "Não, não quero isso pra mim". O exagero, Exagero, né. amiga. Eu acho que, aquela coisa dos cílios de toldo, aquela Isso. naquele auge que todo mundo queria fazer, né. E aí Exato. muitas pessoas que não tinham, nenhum tipo de manejo com aquilo ali, as pessoas não tinham manejo visual, Não, não tinha o dom, não tinha investimento financeiro, então comprava sempre exato. produto do mais barato para fazer, e aí é onde vem as más referências. E as pessoas Exatamente. acabavam generalizando: "Poxa, é isso, é aquilo, cílios", mas assim, não dá para você comparar. Aquilo não é o seu trabalho, né. Até Exatamente. algumas: "Ah, mas é concorrente". Não, não tem concorrente para você, amiga. Eu sempre falo que a questão de concorrência, amiga, a gente só consegue colocar de igual para igual, Sim, né. exatamente. Então, qualquer coisa que você vai comparar, eu preciso ter o mesmo parâmetro pra gente comparar. Sim, E eu sempre fui muito na contramão, então tem gente que ama, tem gente que odeia e tá tudo bem, isso em todas as áreas, sempre. mas eu sempre mantive aquilo que eu acreditava, que era um trabalho de excelência, de qualidade. Eu não me preocupo só com o visual, existe a Uhum, questão mesmo, é sério, não é só um colar pelinhos, né? É a uhum. questão mesmo do trabalho, do cuidado com o seu olho. A gente está mexendo com uma das partes vitais do nosso corpo, né? Que é o olho. Sensível, né, muito sensível. Exato. Então, questão de alergias, tudo que eu fui estudar, tudo que eu fui desenvolver, a gente diz que eu realmente desenvolvi técnicas para isso. Hoje em dia, eu tenho Uhum. zero alergia lá, óbvio, se essa pessoa for reagente a algum tipo de componente, por mais que a gente possa tentar minimizar, não tem muito o que fazer. É além do seu controle isso, é Exato, como tudo, pessoal, né? exato.
Então, eu digo que a gente foi sempre trabalhando naquela mesma eu poderia ter ficado muito rica. Na questão dos cílios, eu agradeço a Deus por tudo, porque tudo que eu tenho foi os cílios que me deu, e eu tenho muito orgulho disso, mas eu tenho uma coisa realmente que é o propósito, né, no meu trabalho, na honestidade. A gente sabe que a gente muda de opinião e tá tudo bem, né? A gente às Sim, vezes, sim. mas questão de propósito, de ética, daquilo que eu acredito, não, amiga. Da Então, segurança, né, do exatamente. procedimento, né. Quantos nãos eu já falei, Sim. inclusive, sabe? Uhum. E não me arrependo. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Ai, nem me fale, viu. Eu falo que nada paga o nosso soninho à noite, né. Não, amiga, Saber não. que você tá fazendo o que é correto, né. Exatamente. Você lembra da primeira cliente que você atendeu? Não, Ah, não não. lembra? Meu Amiga, Deus! eu sou péssima, eu não lembro. Eu lembro de alguns atendimentos específicos, assim, que foram muito especiais. Eu tenho uma cliente comigo que tá comigo há 11 anos, a Monique. Eu lembro que eu fiz os cílios dela e ela saiu, ela saiu, a gente conversou. Amiga, eu não dormi a noite que eu falei: "Aqueles cílios tá uma". Ela não me reclamou, ela não pra ela estava tudo ótimo, eu mandei mensagem pra ela, eu falei: "Mô, será que você pode voltar aqui, pra eu refazer seus cílios?" "Mas qual é o problema?" Eu falei: "Eu achei uma bosta." Ela: "Mas não", eu falei: "Eu sei que é o seu tempo, né", porque era É, tempo, é. enfim. Aham. Falei: "Mas você vem aqui pra eu refazer os seus cílios?" Tá comigo até hoje, ela fala que eu ganhei ela Nisso, nisso, né. e ela É, também, tá comigo desde sempre. Então, tem alguns especiais das pessoas confiarem na gente, o quanto que elas compartilham das suas histórias, sim. mas a primeira mesmo eu não lembro, amiga, muito sincera. Tudo bem. Se você foi minha primeira, desculpa. Obrigado por confiar. É Obrigada, porque eu lembro da exatamente. primeira que eu atendi, quando eu Você lembra? comecei. Só que ela não sabia que ela era a primeira, né. E aí eu lembro que eu fui, fiz, depois ela me mandou mensagem: "Nossa, muito obrigado por me atender tão bem, fui muito honrado por ser recebido". Foi a primeira, sei lá, eu acho que meu nome já chegou antes sabe. E eu falo assim: "Ai, que bom, deu tudo certo". Mas eu Sim, lembro a primeira preenchimento labial que eu fiz também, eu fiquei 15 dias sem dormir. por conta do nervoso, De né, amiga, medo, é isso. porque, né, na minha profissão tem, né, essa parte. Você quer saber? Pensando bem, eu acho que eu estava lá porque, assim, amiga, se eu tivesse Era um agenda salão, né, era devia um ser salão. cliente do salão, né. Então, tendo agenda ou não, porque eu estava ali tentando, apresentar o meu Vender, trabalho, é. amiga, e era uma dificuldade, né, você falar: "Viu, deita ali na minha maca e vamos lá", Sim, né. sim, E eu sim. acho que a minha primeira cliente era cliente do salão. Sim, E aí eu acho que que foi a algo assim: "Vamos lá, isso, vamos fazer". viu, a Joy faz aqui e tal, e ali Sim, conversando ela veio é e isso, fez. foi isso, pronto, lembrei. Qual foi o maior perrengue que você passou em todos esses anos com uma cliente? Um acontecimento, algo que marcou você, que você lembra? Amiga, eu tive 2 episódios, assim, de 2 clientes que não foram atendidas por mim, e que ali fizeram algo meio fake e eu posso garantir isso. Eu não minimizo nenhuma dor de ninguém e tudo mais, nenhuma reclamação, eu sempre vou tentar resolver o problema, mas você sabe, a gente sente quando a cliente ela vai para caçar confusão. Vale. E eu tive 2 clientes que a intenção não era fazer cílios, era É. causar. E essa cliente, ela não fe ela queria ser atendida comigo e eu tenho um sexto sentido, eu sei que se fosse comigo mas ela deu um jeito de causar, o cílio estava lindo, não tinha problema nenhum, ela inventou uma situação, eu só não coloquei a mão nela, mas eu dei todo o respaldo, todo atendimento, enfim, a gente fez o que a gente tinha que fazer. Uhum. E ela foi para as redes sociais, não citou meu nome, mas fez vários stories dizendo que é famosinha dos cílios e tal. E eu tenho todos os prints, inclusive, dizendo, né, que estava super saudável, que não tinha nada. E ela disse que, nossa, ela quase morreu, quase ficou cega e no dia seguinte ela estava com extensão de cílios, amiga. Então, assim, são coisas que vêm para querer tirar a nossa paz, mas quando você é reta e você tem, porque a gente tem todo o histórico ali, né, das clientes e fotos. Você sabe o que você fez. Exatamente. Existe uma coerência do começo ao fim. Exato, exato. Você sabe o Que que você são os fez, né. procedimentos, né, então a maneira como a gente faz, o manejo que a gente faz, eu e a Thaís, então a gente tem todo, né, ela tá comigo 7, 8 anos também, Uhum. então a gente já faz de olhos fechados. Sim.
E assim, ela até a Thaís ficou nervosa, porque foi na mão dela, e eu ainda falei: "Tá, você vai fazer a remoção nela, eu não vou colocar a mão nela". E foi com todo amor, com toda a paciência. Aí tinham mais pessoas no estúdio, e todo mundo falando: "Mas não tem nada, tá tudo bem". E ela queria causar. É triste você pensar que existem seres humanos assim, sabe. Mas é o que a Tem gente sempre pessoas fala, né, amiga? oportunistas, né. Isso. Mas não Mas deu em aí é nada. sobre ela, né, não é sobre o seu trabalho. Mas eu Exatamente. sei que nesses momentos a gente se desestabiliza. É. Por quê? Porque primeiro que a gente não está acostumada a Não, lidar com esse tipo de situação. A gente tem exatamente. inúmeros clientes, 95% são maravilhosas, são incríveis, e aí quando vem esse 5% Exato. que é o BO, eu falo assim que não é justo que esses 5% acabe com a energia que a gente tem para entregar para as outras 95. Exatamente. Então, por isso que hoje, que eu tenho certeza que você tem o mesmo feeling que eu, pela mensagem de agendamento A a gente gente já já sabe. sabe, sabe. Então, assim, eu acho que nós estamos, assim, que a gente pode escolher, né. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu detecto isso, Sim, eu escolho não atender. Porque eu exatamente. falo assim, não é justo Não, com as minhas melhores clientes, com as pessoas doces, com as pessoas respeitadoras, as pessoas que confiem, eu chegue desgastada. Se você exatamente. atende agora, 3 horas, se você atende 3 horas da tarde, uma pessoa que te deu dor de cabeça, e às 4 é uma pessoa que você ama de paixão, você não vai estar inteira para das 4. É Ela energia mesmo. mexe, né, com você, com que então, assim, isso é uma coisa importante hoje em dia da gente saber trabalhar e falar sim e falar não, até para quem a gente quer atender, né. É isso, amiga, porque a gente tem muito amor naquilo que a gente faz, Sim, né? sim. É o que a gente sempre fala, problema todo mundo tem, mas eu amo estar ali. E você, eu também sei do seu amor por estar ali, Nossa, eu né? amo. De compartilhar, de ver o resultado do nosso trabalho, isso é muito gratificante. Uhum. A gente fala, né, da exaustão e tudo mais, mas isso é inerente hoje em dia do nosso dia a Hum, dia, porque a gente acumula funções, é. até, né, no podcast da doutora, ela fala, a gente tem tantas abas abertas, né? Uhum. Mas quando a gente tá ali nos nossos atendimentos, tipo, não é aquilo que desgasta, Não. né. Eu falo que o meu trabalho é o meu remédio para todas as minhas dores, porque eu posso estar extremamente cansada, cansada, eu chego lá, parece que vira Exato. uma chave. É, Aí a gente entra naquele mundo e a gente parece que em vez de cansar, a gente recarrega. é É um isso. cansaço físico, É, poucas vezes é um cansaço mental quando a gente pega essas exato. abençoadas. Graças a Deus é super Muito raro, pouco, é. muito raro. Mas é isso, né, a gente amar aquilo ali, né, que a É, gente porque se você for faz. pensar, amiga, nesses 11 anos aí, eu tive 2 episódios, assim, que foram desgaste mesmo, de você não entender o porquê que a pessoa É. faz algo assim, sabe, e ainda de graça, né, porque se realmente Uhum. tivesse uma situação, enfim. Mas faz parte, né, amiga, nada na vida é 100%, então tá tudo É. bem. E alguma situação engraçada, você lembra? Provavelmente era eu que estava na maca dela, alguma coisa engraçada. Ai, gente, situação engraçada tem várias, porque é isso, é troca. Ai, a gente dá tanta risada, Dá, né. Meu amiga. Deus, eu dou muita risada no meu trabalho, eu amo. Situação engraçada, assim, não, são essas mesmo, diárias, sabe? Das trocas que a gente tem, das conversas que a gente tem, e suas particularidades, a gente saber que a gente, né, se entende ali só no. A gente tá tantos anos junto que a gente É, conhece a individualidade de cada um. E eu falo sim, que eu vi você postando hoje também, né, o que você recebe. Eu não sou de postar muito, mas eu acho importante a gente postar, sim, né, o quanto a gente consegue mudar, ali o dia da pessoa, ou saber que essas pessoas oram pela gente, assim como sim, a gente ora por sim, elas, né. sim. Porque eu sei que você também ora pelas suas clientes, o quanto que a gente Sem quer que elas dúvida, fiquem ali bem. na hora do procedimento, né, eu já tive momentos que eu ta a gente recebe as pessoas ali com crise de ansiedade, Exato. pessoas que estão passando por uma separação, Sim. passaram por luto. Eu lembro que eu atendi uma menina, e ela tinha perdido uma criança de 4 anos, Nossa. e ela chegou para fazer um botox pouco tempo, e eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, eu falava: "Senhor, acalenta essa dor, porque não é isso que ela tá querendo, ela não tá querendo um botox", Exato, entende? Ela tá exatamente. tentando achar algo. Então, a gente ora, né, e eu posto, às vezes eu recebo muito, assim, eu falo que as minhas clientes me enxergam melhor do que eu sou. Eu falo: Exatamente. "Gente, pelo amor de Deus, eu não sou tudo isso, pelo amor de Deus, eu tenho tantos erros". Mas na semana passada, eu estava numa semana atribulada, e a gente que se expõe na rede social, a gente recebe críticas. Sim, Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com crítica, porque a gente se cobra. E aí eu estava me sentindo, assim, um pouco cansada. sim.
E aí eu postei porque parece que veio de encontro, sabe. Então essas clientes que a gente ora por elas, Sim, quando a gente precisa elas também estão ali, é né, isso isso. faz valer a pena muito, né, aquilo ali que a gente faz, Você né. estava falando e eu lembrei de algumas situações mesmo, de casos assim que são muito sofridos, né? Eu nunca tinha perdido nenhuma cliente e foi uma cliente muito especial, que ela vinha sempre no último horário e a gente ficava horas ali Uhum, conversando e você via que era uma troca. Eu até recebi, Joy, como eu amo estar ali com você, além dos meus filhos, né? A minha uhum. terapia da semana tá feita. Isso não tem preço, né, amiga? Sim. E eu lembro que ela tinha acabado de receber a notícia que ela foi confirmado o câncer dela e eu sou muito chorona, né, amiga? Assim, eu não sei lidar com algumas situações difíceis, né? Sim. Você já é mais forte. Se a pessoa se emocionar ali, eu vou chorar com ela, enfim. Mas você me perguntou de uma situação, essa foi acho que uma das mais difíceis que eu passei. Ela ainda ficou comigo um período e depois, infelizmente, a gente perdeu ela. Mas é isso, sabe, de você saber e ela não era minha cliente de muitos anos, a gente se conhecia de vista e tal, mas foi um encontro ali mesmo, sabe, de Uhum. conseguir compartilhar algumas coisas com ela, foi especial mesmo. É, né, eu falo que, a gente acredita muito em Deus, né, Exato. e a gente é usada. É. Eu acho que o nosso trabalho, ele da forma com que nós fazemos, tem, um glamour, né, a gente faz o nosso melhor, nós somos assim, eu falo: "Gente, por que que vocês acham que eu vou em todos os lugares arrumada e trabalhar eu não vou? Eu Exato. sou o que eu sou". Mas, existe um lado muito humano ali, né, muito emoção e Deus, né, que ele coloca a gente ali, não é só um glamour, isso é propósito na vida de Exato. cada um. Não, e a gente não Quantas tá falando isso da boca pra fora, não, não não. é, é Não diário, é. assim, e Deus conhece nosso coração, Exato. e vê que quantas vezes nós somos usadas para falar, e quantas vezes elas são usadas para nós, né. Exatamente. Então quando a gente tá cansada, quando a gente quer desistir, bom, ser empreendedor Não é pra não qualquer são todos um. os meses que Não. a gente consegue faturar aquilo que a gente imaginava, Exato. que a gente consegue dar conta, né. Eu acompanho você como cliente, como amiga hoje em dia, e assim, realmente, você nunca falta, né. Tem hora que eu quero ir lá e tirar você de lá, porque, Nunca. tipo, hoje não dá, é real que não dá pra você ir, mas você tem uma responsabilidade acima, né. Exatamente. Então é de verdade isso, e só não sabe disso quem não tá ali próximo, Exato. Porque é o né. que eu sempre falo, né? Cada cliente que entra dentro do estúdio não é só um número ou só um valor. Não. É a minha responsabilidade saber que a pessoa. Por isso que eu sou tão chata com questão de horário, de marcar. Porque, por exemplo, os cílios, né? Putz, eu tenho um evento para ir, a Joy vai me deixar na mão, né? Ou qualquer coisa assim. Eu tava contando com aquilo. Sim. Óbvio, eu sei que acontecem imprevistos e tudo mais, mas Joy, eu vou estar sempre ali. Eu acho que realmente nesses anos todos, amiga, eu acho que aconteceram algumas coisas de eu estar ali atendendo até acontecer o negócio e eu falar, me perdoa, eu vou precisar. Era com a Isabela, mas no dia seguinte eu estava lá para Tava lá, né, não atender importa o e horário, né. exatamente, É, eu entendeu? sei, É isso. isso eu tenho certeza, porque olha, eu tô lá feliz da vida com meus cílios, de repente: "Amiga, tem um pelinho ali, tem um pelinho que não tá legal, volta", né. Eu falo: "Poxa amiga, mas eu tô me sentindo linda com esses cílios", mas eu confio, assim, fielmente no seu Não, e tem gente trabalho. até que às vezes eu não sigo e não é por mal, né, Uhum. mas todo mundo que eu sigo, eu sou aquela que vai estar sempre olhando, viu, o que aconteceu com seus cílios? Às vezes os cílios está lindo pessoalmente, mas o vídeo, É, o vídeo né, sempre não sempre é o ajuda. vídeo, né. Aí eu falo: "Nossa, mas eu achei que esse aí não estava bom não, mas tá bom então". O que as pessoas mais subestimam na sua profissão, que você acha? É isso, amiga, as pessoas acham que é um simples colar pelinhos, né, que você não tem estudo, que você não tem técnica, que, a dedicação, o estudo, é como se você fosse simplesmente uma. O leste não tem valor nenhum. É Uhum. diferente de ser uma biomédica, de ter um diploma, então realmente a nossa profissão ela é bem banalizadinha. É, né. As pessoas não sabem o que a gente passa pra estar ali, Não, né.
Não. E como se você não estudasse horrores, né. E como Exatamente. se você não tivesse poxa, não, eu fico imaginando que eu acho que eu não ia conseguir fazer seu trabalho. Não, é É muito assim, é o que eu difícil. sempre falo, às vezes as pessoas, banalizam tanto o nosso trabalho, eu falo: "Pra ganhar o que eu ganho, vocês não sentariam pra fazer o que a gente faz". É, Eu tenho uma cliente, que na época que eu dei cursos, hoje em dia eu só dou VIP pra quem pergunta, e é muito difícil, porque é muita coisa pra administrar. Ela foi fazer um curso, porque na época o povo só sabia fazer conta demais e eu realmente sempre fui considerada a mais cara da cidade, enfim. Eu sempre falo, se você não valorizar o seu trabalho, o seu tempo, o seu estudo, quem vai, né? é, E aí ela fez um curso comigo. Ela falou: "Joy, a partir de hoje eu entro aqui no estúdio ajoelhada, porque esse sim. trabalho". Não, e as pessoas falam assim: "Cara, é caro". Daí eu falo: "Tá, soma aí o que ela cobra e divide por 3 horas". Não é caro, mas essa mentalidade nossa aqui empreendedora, É eu isso. falo: "Tá", daí você somou, você dividiu, então tá, daí tem ar-condicionado, tem café, tem tá. É Quanto ela tudo. ganhou? É isso, A amiga. pessoa então tem que saber o motivo de tudo, né. É isso. Porque vale aquilo, Vale, né. exatamente. É que as pessoas é o que eu tô falando, às vezes elas olham pra você não, aconteceu isso, principalmente quando eu estava no auge do auge do auge, as pessoas só faziam soma: "Nossa, mas ela tira", e como se isso fosse demérito, sabe, amiga. Poxa, se você trabalha eu trabalhava eu já cheguei a trabalhar, sei lá, 16 horas por dia, Sim. e não é que eu tinha Eu já cheguei não, e ainda intervalos. trabalha, né, quando precisa. É isso. Chega final de ano, que a Desse nossa jeito. intensidade E não é que eu aumenta, tenho né. intervalo, vou no banheiro, chegou momentos que eu não tinha para comer, para ir no fazer um Eu xixi, sei, eu é sei. isso. É. E as pessoas começavam a somar: "Nossa, mas ela tira X por mês", e como se isso fosse um crime. Gente, eu tô É, trabalhando horas e horas, entregando o meu melhor, te deixando com a autoestima e vocês estão preocupada com quanto eu tô ganhando? é. Então, algumas coisas durante esses anos, assim, hoje com a minha maturidade não, eu sei que isso diz muito sobre a pessoa, né, Sim, mas me entristecia, porque eu sou do tipo que eu torço por você, eu torço sim. para que você esteja bem, para que você conquiste seus sonhos com o seu trabalho e tudo mais, mas as pessoas É, mas eu confesso que isso me entristece até hoje, sabia? amiga. Porque a gente escuta, né. É uma carreira que a gente constrói a tantas duras penas, sabe. Você trabalhar no começo por ano sem ganhar, porque você Exato. ganha, reinveste, curso, agora eu preciso disso, daquilo. E daí, depois de uma longa jornada, quando você consegue colher um pouquinho daquele fruto que você plantou ali, regado a muita Sim. coisa, aí escuta, eu me chateio, aí eu preciso trabalhar esse lado em É. mim. Porque é aquilo, é o que eu tô falando, a gente faz tudo com tanto amor, tanta dedicação, Uhum. e você vê que às vezes as pessoas que estão próximas a você e tudo mais, como é difícil apertar um likezinho, como é Não, é difícil você impossível. falar, como A você pessoa tá vendo indicar. tudo ali, mas ela não É pode isso, falar: "Que amiga. legal". É isso. Não pode falar, ela tem que só achar uma crítica, sentada no sofá, sem fazer absolutamente nada, Nada. sem criar nada, né. Eu falo que todo dia de manhã eu mando uma mensagem pra você: "Amiga, tive uma ideia", porque à noite ninguém É dorme, né. isso. A cabeça É tá isso. lá, né. Pensando. E aí quer minimizar, mas aí tudo bem, né, isso aí é do ser humano e É tá isso. E tudo a gente tem que certo. aprender a lidar e saber que cada um é cada um, mas é óbvio, né, amiga? A gente é humana e a gente às vezes se entristece, porque a gente fala, poxa, a gente faz isso tudo com tanto amor e carinho, né? É, mas enfim, cada um, né, amiga? No começo você já pensou em desistir? No começo não, você já pensou em algum momento desistir? Por incrível que pareça, não, Não. amiga. Acho que a gente tem altos e baixos, de momentos, né, que nos entristecem, que são mais difíceis, mas desistir não, foi o que eu falei pra você. Eu sabia que era difícil você falar isso, porque a gente sempre pode recomeçar, pode fazer várias coisas e se reinventar, mas é uma coisa que eu sabia que era a minha última chance. Então, nunca, nunca, nunca pensei em desistir. Difícil, não difícil, vambora, refaz, dá uma desanimada, daqui a pouco vai de novo e tá tudo bem. Uhum. É, eu sou dessas também, que desistir o quê? É "Ai, vou isso. desistir", eu falo: "Não existe essa É isso. possibilidade. Você começou, a gente pode ir
abrangendo outras coisas, a gente Exato. pode ir colocando novas coisas, mas desistir, não existe essa Não, possibilidade? que foi o que aconteceu, né, nessa minha trajetória eu vivia 100% cílios, e aí a gente foi entendendo as necessidades, inclusive otimização de tempo das Sim. clientes, As então modas que vão chegando, exato. né? Então a gente agregou, né, outras Uhum. coisas, inclusive um bate-papo meu e seu com a questão do laser, e aí eu fui estudar e fui trazer, enfim, e é isso, mas desistir, jamais. Jamais. Não é desistir é para Não os faz parte fracos, do nosso nós não. perfil. O que mudou na sua vida depois que você conseguiu, né, eh, ter retorno financeiro, você conseguiu realizar sonhos com o seu trabalho? O que isso é relevante para você nessa questão mesmo, assim, de realização pessoal? Porque a gente falou até agora sobre realização de propósito, Exato. de entregar os nossos valores como pessoa, que, né, transcende no nosso serviço e tal. Mas e aí, essa parte financeira, como foi? Amiga, eu vou dizer uma coisa pra você, as pessoas olham pra minha cara, acham que eu nasci de berço de ouro, porque, enfim, eu até nasci mesmo, mas por conta de algumas más escolhas e inexperiência, enfim, maturidade, eu fiz algumas escolhas erradas na minha vida, que eu também não me arrependo de nada da minha trajetória, mas eu demorei um pouco mais pra chegar nos meus objetivos, né? A vida foi me levando, enfim. Pra você ter uma ideia, amiga, meu sonho era um dia entrar na Zara. Talvez por isso que eu seja louca da Zara. Eu passava na frente da Zara e, tipo, eu passei por grandes dificuldades, mas as pessoas nem sabem. Mas de, por exemplo, não ter o que comer. Eu já cheguei a isso. Meus pais também nem sabem porque eu tinha casado, enfim. Eu falei, ué, agora assume o BO, né, filha? É. E então eu já recomecei muitas vezes na minha vida. Eu já fiz cesta de café da manhã, eu já entreguei marmita, as pessoas, né? Amiga, vou te contar uma coisa que eu acho que nem você sabe. Eu já trabalhei de gatinho do Babalu na frente do cinema. Meu Deus, essa eu não sabe. Amiga, na época era uma campanha. Gatinho do Babalu, você estava vestida de gatinho? Não Com o acre rabo, com o rabo pra cima. Meu Deus, amiga, você me surpreende a cada nova Amiga, e as conversa. crianças batiam no meu rabo. Meu Deus. Amiga, por isso que eu me Ai, abraço. meu Deus, você não existe, Amiga, não então assim, existe. meu pai sempre me criou com muita honra, assim, de saber que e é o que eu falei, né, meus pais me deram todo o caminho, as escolhas fui eu que fiz e ele falava: "Ué, você quer, você sofra as consequências É. das suas más escolhas". Mas amiga, eu nunca tive problema com trabalho. É trabalho, é honesto, eu tô fazendo essa história do ga amiga, era impagável. Mas é isso, já desfilei de noiva no Esplanada, enfim, Tudo que parecia que ia render algum é isso. dinheiro e fosse digno, É estava isso. lá. Então foi sempre muito suado. E os Uhum. cílios realmente me trouxe uma estabilidade, a honra da criação da minha filha. Sim, Então eu sou muito grata a Deus ao meu trabalho, porque, né, ser mãe sozinha, enfim, com todas as dificuldades, e conseguir conquistar os sonhos e você adquirir as coisas. Então, acho que é isso. Eu consegui realizar muitos sonhos, levar meu pai para viajar, Isabela, para você ter o dinheiro, sabe, para pagar tudo isso. É o que eu já falei, sonhos, o que é para mim é diferente de você, e é óbvio, a gente sempre tem que tá galgando mais e sim, mais. Eu acho que é isso sim. que movimenta a gente, né? Sem dúvidas, né, é tão gratificante isso. É A isso. gente colher dos nossos frutos do nosso trabalho, É isso. né. Então queria que você deixasse um conselho, para quem deseja começar na área, ou que seja mesmo na área da beleza, na área da estética, quem deseja começar a empreender, trilhar esse caminho que você trilhou, Sim. que é de acreditar naquilo que você quer fazer, e você colocar o seu melhor, e você investir naquilo ali, qual que é o conselho que você deixa aí? Eu sempre digo que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, porém, empreender é para poucos. Eu sempre falo, e tá tudo bem, né? Porque às vezes quando a gente fala isso é como se fosse soberba e não é. Você tem que ter coragem, é você acordar não sabendo se você vai conseguir ter dinheiro para amanhã, né? Você tem que estudar. Qualquer área que você comece, se você focar só no dinheiro, eu tô vendo que o Cílio está dando dinheiro. Você vai desistir no meio do caminho. É uma somatória de coisas, é estudar, é se especializar, ter ética,
ter realmente um propósito é isso, é o tempo inteiro você tá antenada nas coisas. Hoje em dia mudou tudo, né, amiga? Eu também tive que me atualizar, eu sou mais velha né, que você e tudo mais, então para mim essa questão da internet, essa questão toda é difícil, né. Mas enfim, é isso, você tá se atualizando, você tá o tempo inteiro colocando sua cara a tapa e ter coragem e é isso, dias e dias. Acho que o conselho é isso, é se especializar. Agora, vai ser o contrário, amiga. Eu vou fazer algumas perguntas para você, tá bom? Vamos lá, Então vamos lá, vamos lá. algumas curiosidades. Por que você escolheu a área de estética, amiga? Bom, quando eu entrei pra faculdade, que eu fui fazer biomedicina, na verdade eu queria fazer medicina, e aí eu tenho uma criação muito, assim, com apego, né, da minha família, a criação maravilhosa que eu tive. E assim, eu não me imaginava morando longe da minha família. Aquilo ali na minha mentalidade ali, dos meus Seus 18 anos ali, princípios. não, eu não fico, não consigo ficar longe. E não tinha na época aqui em Sorocaba. Então eu falei: "É bom, vou fazer biomedicina, e aí eu acho que é parecido, acho que vai ser nessa área", mas aí eu fui fazer e não tinha nada a ver do que eu queria. Não gostei da faculdade em si, porque a gente trabalha tudo menos estética na Sim, faculdade de biomedicina, né, a gente trabalha totalmente, as coisas do corpo e exames, né. E aí eu já fui meio que capengando, assim, né, falei: "Não, mas eu preciso terminar essa faculdade aqui, porque minha família tá investindo dinheiro que eles vão me matar, né, eu preciso terminar isso aqui", imagine. Daí eu pensei, né, falei: "Bom, vou terminar essa faculdade, depois eu faço medicina", porque daí eu já estava mais velha, já estava com outra mentalidade. sim. Aí eu lembro que quando eu fui entregar o TCC, eu cheguei na coordenadora, que ela é coordenadora até hoje da biomedicina e da medicina na faculdade que eu fiz, e ela falou: "Karen, você tem que ir pra estética". Eu falei: "Nossa, mas acho que não vai pegar isso aí, será?". Ela falou: vai pegar, viu, tá vindo com tudo, é a sua cara e tal". Eu falei: "Bom, tá bom". Terminei a faculdade, entreguei tudo que tinha que entregar, e aí eu já conheci uma pessoa que trabalhava com isso, né, na época, e aí eu decidi me especializar, né, fui para São Paulo, fui fazer pós-graduação, fui Uhum. fazer os cursos livres que na época tinha, né, não eram muitos lugares, hoje tem muitos lugares, né. Na época não tinha, e aí eu fui. Eu lembro que, tipo assim, um dia antes de eu ir, eu recebi uma ligação e ela falou assim: "Ai, você tem certeza?", essa pessoa falou pra mim, "que você vai? Porque, tipo assim, pensou se você vai, aí você faz e você deixa a cara de alguém torta, o que que você vai fazer da sua vida? Porque você deixa a cara dela torta e tal", e aí aquilo ficou a noite inteira na minha cabeça, né. Pá, pá, pá. Aí eu acordei de manhã e falei: "Ai, se a cara fica torta, a gente arruma, A gente vambora", desentorta. entendeu? É isso aí. E aí fui, fiz, e aí trilhei, assim, esses primeiros anos, assim, muito mesmo no investimento, na cara, um pouquíssimo retorno, Sim, né. Teve momentos que eu atendia, tipo assim, 3, 4 clínicas, eu pegava o carro de manhã, ia em uma, voltava, tipo, para ganhar, tipo, R$ 30, não pagava nem a gasolina. exato. E era aquele estresse, porque daí você pegava trânsito, daí criança pequena, o amorzinho era pequeno, e eu ficava: "Não, não, vai valer a pena, um dia vai valer a pena, um dia vai valer a pena". E aí fui trilhando isso, né. Daí trabalhei em várias clínicas, né, como, prestadora de serviço, né, Tá. pagava uma comissão ou pagava um aluguel, enfim. E depois de uns 4, 5, 6 anos aí, eu decidi abrir o consultório, né, e aí quando eu abri o consultório, né, naquela perrengue, né, que a gente sabe como que é, Exato. né. Aí a Tá foi trabalhar comigo, que ela já tinha se formado também em estética, a Tá. Tá é esteticista, né, que ela trabalha comigo. E dali eu fui construindo o meu nome, trabalhando a Sim, marca do meu nome, sim. né. E graças a Deus, né, eu já tinha um nome, assim, conhecido, assim, por conta da minha família, né, que a minha Uhum. família é de Votorantim, uma família bem conhecida, estruturada, né, graças a Deus, assim, pelo privilégio de Sim, nascer nessa família. sim. Então, meu nome sempre abriu portas, né. Me diz uma coisa, amiga, dos procedimentos todos que você faz, qual é o seu xodó? Eu gosto do botox, né. Por que que eu gosto? Eu falo isso porque, assim, o botox, ele é um procedimento que ele tem um resultado rápido Sim, e sempre tem o resultado, sabe. Se você souber fazer com uma marca legal, com uma dose legal, ele vai ter resultado. tá. E eu falo que ele abre a porta para todos os outros, porque você mostra uma credibilidade, entende. Você mostra que realmente funciona.
Porque às vezes as pessoas têm essa referência de, tipo, estética com produtos que você compra. Daí você lê lá no vidrinho, tira a ruga e rejuvenesce. Aí você passa 2 anos, o produto não aconteceu o que você imaginou, Sim, ele deixou sua pele mais iluminada, ele deixou sim. melhor, mas ele não rejuvenesceu. Aí você não acredita naquilo. Mas o botox não tem Não como não tem como, né, amiga? acreditar, ele é Paralisa, paralisa maravilhoso. mesmo. É, Maravilhoso, é isso mesmo. maravilhoso. E me diz uma coisa, nem sei se você tem, mas tá bom. Qual foi o seu maior medo quando você começou? Se é que isso faz parte de você. Medo, eu acho que eu tinha eu acho que eu não tive medo Tô não. falando, já conheço. Tipo, eu vou falar de não dar certo, vou fazer dar Não, certo, vai é dar seu perfil, certo, vai exatamente. dar certo. Não tive medo não. Já teve algum atendimento que te deixou, assim, muito nervosa? Vários, né, Vários, né? vários. Vários, vários atendimentos. Pessoas arrogantes já recebi, pessoas que por conta de um status financeiro ou até Carteirada, né? carteirada, a pessoa: eu sou f", tá, e aí a Uhum, pessoa, ela tenta te minimizar. Eu tive uma vez um atendimento muito difícil, de uma pessoa que já era minha cliente há muitos anos, só que ela já tinha esse perfil, sabe, de tá, tipo, descredibilizar. E era final do ano, eu estava esgotada, assim, que, né, atendimento de outubro a dezembro é loucura, parece sim, mentira, mas é uma doideira. Daí a gente vai somando os cansaços do dia a dia e, sim, tipo assim, era no último dia, inclusive eu ia fazer fotos no final desse último dia. E, tipo, ela chegou virada lá e ela acabou, tipo, querendo me confrontar, tipo assim, com o que eu estava fazendo. Sendo que ela era minha cliente hum, há, tipo, muito tempo e ela gostava de todos os resultados, ela estava tipo assim, 8 anos que ela estava comigo. putz, muito tempo. E aí eu respondi à altura, eu falei: "Bom, vamos lá, você tá me dialogando aqui, querendo confrontar o que eu tô Questionando? fazendo, bom, você tá comigo há 8 anos. Se Uhum, eu não soubesse o que eu estava fazendo, você não estaria comigo há 8 anos". Então assim, eu acho que um dos poucos, quando acontece, é muito raro eu ser uma pessoa, assim, mais ríspida, ríspida, mas também quando precisa eu sei sim. posicionar. É, precisa, né, amiga? Precisa. Algum comentário que tenha sido muito marcante de uma cliente pra você? Comentário? É São bom, muitos, muitos, né, eu bom, recebo muita muito coisa, né, isso. amiga? Eu acho que é porque eu tenho, um atendimento mais afetivo, mais afetuoso, porque eu sou assim, Sim, né, então eu vivo um pouco meio que na linha daquela que, tipo assim, a hora que eu vejo eu já quero levar o cliente para casa, sabe, então eu preciso sempre estar me policiando. sim, Então eu acho que por conta de eu ter esse atendimento mais afetuoso, eu recebo muito isso. sim. É Então uma assim, eu troca, não né? consigo pontuar um, porque eu recebo muitos, muitos mesmo, assim, eu gosto Aí bastante. você disse que você foi relutante, né, em ir pra essa área e tudo mais, mas qual foi o momento determinante que você falou: "Não, é isso aqui que eu quero pra mim"? Ah, necessidade também, né. Porque, assim, eu vim de uma família que tem uma condição de vida Sim, boa, mas aí eu casei, eu preciso me virar, né, não vou ficar dependendo da família, né. construir o seu, né, amiga? Preciso construir. E, assim, nova, eu casei grávida, né, quando eu casei eu estava grávida de 6 meses. Tá, E aí eu vim de um mundo encantado de Bob, que, tipo, as pessoas me mimavam, e aí me jogaram lá, né. Então, assim, se cara, vira. e agora? Como que faz pra ganhar dinheiro? Como que faz? Então eu fui muito na necessidade, sabe, tipo, eu vou conseguir. E, assim, por mais que eu coloquei meu amor em tudo e tal, precisava de dinheiro mesmo, né. É isso, né, Tem amiga? Que como, a você gen quer dar o é, melhor, e assim, a gente é exigente, gosta de coisa boa. Então, assim, quer comprar roupa boa, quer comprar sapato bom pra criança, quer o convênio e tal, né, apesar de, né, estar casada, sim. ter, mas um só não dava, né, Uhum. então foi muito assim: "Cara, eu preciso, isso aqui vai dar certo e vai ter que dar", entendeu. E você acha que o que é o maior desafio na sua profissão, hoje em dia? Primeiro, credibilidade. Eu lido com uma área da saúde, Sim, eu lido com uma área muito séria, que eu falo que assim, se deu certo, deu, que bom, porque se der errado vai dar muito errado. sim. É uma vida. A gente tem inúmeros procedimentos que têm complicações gravíssimas que podem Exa acontecer e eu e não tenho acontece, psicológico. entendeu?
Então, cada vez que eu tô ali, tô fazendo um procedimento, eu tô tocando numa vida, eu tenho que Sim, imaginar que é uma vida, exatamente. entende? Então, assim, o desafio maior é você saber o que você está fazendo, você fazer só aquilo que você sabe que vai dar certo, Sim. E você é e isso você mesmo. estar preparada, porque ainda que você faça tudo exatamente da forma correta, você pode ter uma complicação Sim, a qualquer momento. qualquer momento. Né, eu tive, também na minha profissão pontualmente 2 complicações que me tipo, né, Uhum. uma bem no começo, que era de um procedimento que a gente já sabe que tem complicação, resolvi, dei toda assistência, Sim. né, mediquei, cuidei, resolvi 100%. Eu acho Sim. que isso é o principal, É resolver né. algum tipo de Exato. E daí intercorrência, já né. entendi que aquele tipo de procedimento me traria dor de cabeça, Não faz risquei mais, da né. minha lista. Uhum. Ali pontuou. E o segundo foi de uma cliente que já estava comigo há muito tempo, e ela fez um procedimento num outro lugar, e ela queria que eu arrumasse, porque estava completamente errado. Tá. E ela: "Ai, mas eu fiz porque estava o preço bom, isso e aquilo", e aí eu, tipo assim, de tanto ela insistir, ela ficou, tipo, 1 ano e pouco insistindo, falei: "Ai, daqui que eu faço". E aí ela teve uma alergia à medicação que retira, Ai, tá. né, então aí teve que entrar com medicação e tal, resolver ali de uma forma meio rápida. Uhum. Então essas intercorrências que, tipo assim, 0,0000000, E que podem acontecer. mas elas acabam com qualquer profissional da saúde, né. Sem Quando a gente fez o dúvida. podcast com a Mel, com a doutora, né, É ela isso. falou sobre isso, e eu acho que na área da saúde, de procedimento de profissional responsável do que tá fazendo, é o pavor de todo mundo. Ah, sem dúvida. Eu já É. falei, eu não teria esse psicológico, É. né, admiro quem tem. Bom, agora eu vou fazer aqui umas perguntinhas, eu e você a gente responde rapidão para Tá, finalizar, tá tá? bom. Eu acho que a gente até já falou, mas qual foi o maior perrengue profissional que nós 2 já passamos? Eu foi essa abençoada, que foi Perrengue? na rede social e quis palco e tudo mais. Olha, eu acho que perrengue é todas as vezes que eu tinha a ideia de colocar alguém pra trabalhar comigo. Era só perrengue. Teve um dia que eu cheguei pra atender no meu consultório, que eram 2 salas. Tipo, não sei, eu coloquei uma mulher lá doida na época, assim, e eu cheguei pra atender com a minha paciente, ela tinha pego o colchão da minha maca e colocado 2 colchões da sala dela. E, tipo, Abençoada. tinha uma criança deitada no colchão, a outra mulher lá, eu com a minha paciente pra atender. Tipo, perrengue, tipo, tive que voltar para um outro consultório, pegar um colchão disfarçando ali com a cliente, quase dançando Macarena. Sim, Então, assim, eu falo que perrengue é assim, hoje em dia eu coloquei assim na minha cabeça, eu, a tal, quem seguir aquela linha ali, não adianta querer colocar novos profissionais ali, sim. porque isso aí é pra mim, que tenho dificuldade de lidar com isso. Minha memória é péssima, mas você falando eu lembrei de uma Alexa na época que eu tinha mais, né, que eu já tive uma equipe maior. Amiga, ela saiu da balada e foi direto atender. Quando eu cheguei, ela estava bêbada colocando os cílios. Eu tive Meu que Deus do tirar dali céu, na hora, sem você imagina a situação. Foi quando a Thaís estava começando comigo, eu tá, vum, veio. meu Deus do E é céu, nesse naipe, amiga, então eu meu já passei. Deus. Olha, se eu fosse Eu lembrei de mais falar. um, esse eu tenho que contar. Esse eu tenho que contar, não esse perrengue, gente. Atendi uma menina lá, maluca, sei Hum, lá, devia ser maluca, né. Atendi super bem, tal, dei risada, tal, a menina foi embora, a gente foi organizar a sala. Quando eu levantei o travesseiro, tinha uma faca de punhal embaixo do mentira, travesseiro. amiga. Sério, sabe, eu nem sabia que isso existia. Punhalzinho? Era tipo uma faca que tem um negócio assim, ó. Sei. Eu falei: "Meu Deus, o que que é isso?" A menina estava embaixo do travesseiro, no atendimento, eu ia estar lá atendendo, e tal. Falei: "Bom, só pode ser da fulana, né". Daí a gente ligou, ela falou: "Ah, não é minha, é que eu ando sempre com essa faca de punhal". Foi o maior perrengue, porque eu fiquei tipo: "Meu É Deus, o lógico, que né, que é isso?". amiga, eu já Loucura. falei hoje o que aconteceu, ela foi uma mulher de faca lá no salão, porque o moço acho que cortou a franja errado. Meu Deus. Foi, amiga, não Essa foi? eu falei: "Nossa, mas né, sei lá, ela queria Os se anjos defender, estavam com você. não era de nós que ela queria se defender, mas assim, aquilo assustou, eu nunca tinha visto uma faca de punhal na minha vida. Foi. Nossa, eu Eu acho que gosto sabe o travesseirinho que fica na Sim. maca, assim, embaixo dos tinha Que lá. loucura. Bom, esse aí realmente É. você pegou bem. O que ninguém conta sobre trabalhar com estética e beleza?
Bom, que você vai mexer com o ego das É pessoas, isso. né. É a E que responsabilidade de você vai algo muito mexer com muitas grande. pessoas que te procuram quando elas estão na fase mais problemática delas, Exato. né. Que o pessoal acha que é só a fantasia do beleza ali, ninguém É, a sabe. maioria nos procura de rotina, porque Sim, gosta, porque ama, mas assim, algumas é tipo assim: "Pô, meu marido me traiu, é porque eu tô feia e agora eu preciso ir lá na Karen pra ela me arrumar". Daí se não arruma do jeito que ela imaginou, agora a culpa é da Karen, entendeu? sim, Né. é puxado, Eu né, acho que amiga? isso aí é É isso. Agora aqui, qual cliente vocês nunca vão esquecer? Ah, não tem várias, né, amiga? Acho que são vários clientes, assim. ai, não Seria tem injusto como a gente pontuar. falar, uma cliente, são Nossa, e as várias. clientes que eu nunca vou esquecer, elas estão todas lá É comigo. isso, Ai, estão gente, todas com a eu gente. amo, eu É amo. isso, né? Elas chegam e eu fico: "Não, porque" eu falo: "Mas não falo isso pra todas", É né. isso, é Essas especial, clientes, não né. dá para ser injusto em falar um nome. É, Aqui a gente já falou, já deu vontade de largar tudo? Não, não vamos largar não. não. O que vocês mais amam na profissão de vocês? Os atendimentos das nossas clientes, né? Ai, o dia a dia, as Ah, histórias, o convívio com tanta gente legal, tanta gente boa, conhecer o coração das pessoas, né. é Porque isso. hoje o que a gente vê na internet, não no dia a dia: "Ai, só tem gente ruim no mundo". É. Não, não tem, tem muita Tem, gente tem, boa, graças gente a boa. Deus, né, amiga? Senão a gente desanima mesmo. É. Eh, Qual foi a maior conquista que a profissão trouxe? Acho que tudo isso que a gente falou, Ah, eu acho né? que essa Conquista, liberdade da gente isso. conseguir fazer as coisas que a gente quer, É isso, né. né, de ver o quanto a gente consegue conquistar as nossas Sim, coisas, né. sim. Beleza para vocês é sobre estética ou autoestima? Eu acho que é ambos, Ambos. né, ambos. Uma É. coisa tá ligada com a outra. É porque a beleza ela é relativa, né, não É, existe um padrão de beleza, cada um não, tem a sua. é isso. Mas existe a forma com que cada um consegue se ver bela no espelho. Então, Exato. assim, eu não posso querer que às vezes as pessoas chegam lá: "Karen, quero esse desenho do seu rosto, eu nasci assim, eu tenho esse furo aqui, do meu É vô, da isso. meu tio, da minha mãe, do". Então, assim, é como a pessoa eu consigo pegar a beleza da pessoa e fazer aquilo sofisticado, Isso. melhorar, otimizar, e a pessoa entender que aquilo ali é o que ela é, É, né. Então, não é só, estética, beleza, não. ela precisa se ver É bela, não você adianta ela querer exato. comparar com outra pessoa, Porque vai né. ser sempre uma frustração, né, amiga? Cada um é Vai, cada um. E acho que é isso, a gente, consegue fazer com que essas mulheres sejam muito mais bonitas na versão melhor delas, né? no É melhor isso. delas, sem dúvida. O que nós diríamos para a versão de vocês do início de carreira? "Minha filha, aguenta, Vai dar certo. aguenta que vai Vai dar vai certo. chegar É lá". isso, vai dar certo. Nossa, eu olho as minhas fotinhos do começo. Não é uma Amiga. cara de sofrimento? Amiga. Gente, que dó. Eu olho lá, eu sei que eu estava sofrendo para Amiga, e conseguir meus cílios construir isso postiço aqui. torto, amiga? Porque eu não tinha Eu estava sofrendo para mim chegar aqui onde eu cheguei, as pessoas acham que é do É nada, não é do isso, amiga. nada. Eu trabalhava o tanto que eu não conseguia nem me olhar no espelho e no final do dia meus cílios estava descolando tudinho aqui mesmo, não tinha quem fizesse em mim, né, era o que eu tinha, É. enfim. Uhum. O que mais une a profissão da gente? Isso, é o É. propósito, é Autoestima, isso, beleza, é isso. Essa a troca, né. gente pegar porque a gente tem muitas clientes em comum. Tem, E aí eu e a Joy, a gente faz assim, a gente pega a cliente e fala: "Ó, a gente vai deixar ela assim, ó, é assim ela isso. vai ser melhor. Os cílios aqui, a sobrancelha agora vai aqui, agora eu vou crescer aqui". Então eu acho que é isso, sabe, esse elo de ligação, de a gente nós temos prazer em ver mulher bonita. Eu tenho Exato, prazer. eu Eu olho e também. falo: "Meu Deus", eu olho pra você e fico babando. Eu fico: Idem, "Meu Deus, amiga, você é linda, você é linda". Porque eu tenho prazer em ver uma pessoa que se cuida, que se escolhe, é sabe, prazeroso uma ver. pessoa que se prioriza, uma pessoa que tem um cuidado com ela, Isso. eh, que é além daquilo ali visual que você Porque isso está reflete eu vendo. acho que num todo, né, amiga? Lógico, a É, pessoa se ama mais, ela se é, coloca num lugar de um posicionamento melhor, até numa discussão ela sabe se posicionar melhor, é tipo: "Pô, verdade. ó, eu tô aqui", né. E eu gosto de trazer isso para as mulheres, Sim, nós que somos mulheres e sabemos o quão existem mulheres em relacionamentos abusivos, isso. existem homens que minimizam a mulher, às vezes a mulher já tá mal, ela não tá se sentindo bonita, o cara vai lá e tá na ferida. É isso "Mas mesmo. você tá isso, você tá Isso. desarrumada". Olha esse cabelo que feio. Eu vejo no consultório isso, amiga.
mulheres maravilhosas, lindas, que o cara tá E minimizando. que nem se enxergam, né. E aí eu chego e falo assim: "Você é maravilhosa". "Eu? Mas meu marido reclama disso, disso, disso e daquilo". Eu falo: "Não, o problema não é você, é seu marido", entende? Então eu acho que no propósito que a gente fala, existe um propósito, eh espiritual, né, que a gente Sim, acredita muito em Deus, muito. nesses momentos de dificuldade. Mas existe também um elo, assim, meio, né, de responsabilidade social, de tipo Sim, assim: "Viu, esse cara aí", eu falo, viu? eu Falo: também. "Viu, ele nem é tudo isso não". Eu também aviso várias Eu coisas, falo: depois eu "Viu, falo: "Eu olha aqui, ele tá falando pra avisei". você porque ele quer te diminuir, ele não quer te ver bonita". Tem uma paciente que ela é super bonita e ela fez lente. Ficou lindo o dente dela. Ela fala que ela quer tirar, porque o cara não para de falar que tá feio, fica imitando e tal, e tá lindo. Eu falei: Uhum. "Viu, ele viu que ficou bom e quer Exato, minimizar". é Não, isso. eu acho que a gente, assim, que tem esse empoderamento, que nós Uhum. temos, De empoderar a outras gente mulheres, né. pode falar isso de uma forma muito, eh, sem ser Sutil mesmo, agressiva, né, sem é, ser, né, invasiva, exato. mas a gente também pode orientar essas mulheres, eu acho que é uma responsabilidade que nós Pode, também temos, pode, né. é isso mesmo. Se a gente não trabalhasse com beleza, a gente faria o quê? Eu não sei, não me vejo fazendo outra coisa. Acho que Ah, nem eu você, também né, não. amiga? Eu acho que se eu não trabalhasse com beleza, eu ia trabalhar com moda, que é beleza. É isso, que tá Mas tudo se eu trabalhasse com moda, eu linkado. ia gastar muito com estética, que bom que eu trabalho com isso. Uma coisa ou Eu ia outra, né? gastar todo o dinheiro que eu ia ganhar lá no procedimento. Tá tudo voltado, que é a mesma coisa, né, que o pessoal É. fala tanto, né, se eu já tive loja de roupa, que é uma coisa que a gente ama, né. Uhum. Mas é isso. Já tentei ter Amiga, também. e hoje então a gente tá encerrando essa nossa primeira temporada, né, que Uhum. foi muito especial. A gente só tem a agradecer, porque eu já falei algumas vezes inclusive, todo um contexto, né, de pessoas por trás. O nosso também, é que eu falei, hoje o dia foi longo, a gente começou 5h30 da manhã, Nossa, muito. estamos terminando que horas são, gente? 11 horas da noite, todo mundo aqui, e a gente só tem a agradecer a TM7 aqui, que nos acolheu Nossa, tão verdade. bem, né? A nós, Sim. os nossos convidados, o Carlos, João, os nossos maridos, as meninas de cabelo e maquiagem, que foram umas queridas, todo mundo, os nossos convidados, que foram muito especiais. A gente, Abraçaram a nossa ideia, né, exatamente, levaram começou tão muito despretensiosa, né? sim, levaram a sério, abraçaram a nossa Foi. ideia, vieram, assim, né, de coração aberto, acreditando muito no que a gente quer entregar, né. É isso, e a gente está muito feliz com o resultado de tudo, né, amiga? A gente tem aí um mês e pouquinho das nossas redes sociais e crescendo organicamente. Eu vou Sim, mandando para você, a gente está com quase 100.000 visualizações, cada vez que maravilhoso. vem É, batendo. Então, a gente está muito feliz, todo mundo que torce pela gente, que também abraçou esse projeto. As sim. pessoas não querem que a gente pare. Uhum. Não E vamos parar. então vem aí uma segunda Sim, temporada. sim. Então a gente tem aqui muito para agradecer todos vocês, Marília, Obrigada Paulo, por todo todo o mundo. carinho. Exatamente. Vocês Obrigada, sempre obrigada. tão carinhosas, É isso. dedicadas com nós, É né. isso. E logo vem aqui Maravilhosas. um novo projeto lindo, né, É amiga? Que eles vão verdade. renovar tudo Vai ter um aqui. glow up É no isso. Para você que estúdio. quer se posicionar de forma diferente, ter um bate-papo, de algo, né, inovador mesmo. Sim, quem quer compartilhar o trabalho, né, e Isso. de uma maneira, assim, Diferente, né? muito sofisticada isso aqui, Isso. né, o material, Tudo, o né? áudio, o É vídeo, isso, né. a imagem, a produção de tudo isso. É. É isso. Então é isso, amiga. Um brinde a nós, a Isso. todo mundo. Muito obrigada, né? Que venham mais novos episódios aí, novas temporadas. E é isso. Muito, muito feliz ter compartilhado com você. Você sabe o quanto eu amo você, o seu trabalho, sua vida, seu coração. E é isso. Ah, eu também, só tenho admiração por você, por quem você é. Sei o quanto você é reservada com sua vida e você me permitiu entrar nela. Sou Sim. muito grata a isso. E cada vez que eu conheço você mais, eu amo mais, porque assim, Só porque agora ela ficou sabendo que eu trabalhei de gatinho. né? Não é uma fonte infinita, inesgotável de muita coisa boa para mim aprender com você. É Obrigada isso, por tudo. amiga. É isso.